Cobrar por um orçamento, na teoria, a gente deveria sim cobrar por um orçamento. Digamos que a gente vai elaborar um orçamento de uma casa, de uma residência, então tem todo o trabalho de fazer o levantamento técnico, depois tem todo o trabalho de fazer a pesquisa dos valores, né, de cada item, depois botar na planilha, depois enviar para o cliente. Então tem todo um tempo, tem todo um conhecimento que foi dedicado para a elaboração desse orçamento e simplesmente depois o cliente não fechar com a gente, fechar com o concorrente, e a gente ficar ali no 0 a 0, tendo desperdiçado todo esse tempo, toda essa pesquisa, né, de informações e não receber nada por isso? Bom, na teoria, todos os orçamentos deveriam ser cobrados. Eu gosto até de fazer um paralelo que facilita a visualização, que é com a medicina. Digamos que você precisa fazer um exame. Você simplesmente não chega lá e faz o exame. Primeiramente, você tem que passar por uma consulta e essa consulta com o médico vai ser cobrada e ele vai te dar um encaminhamento para depois você fazer os exames. E com a engenharia, com a arquitetura, é a mesma coisa. O cliente quer fazer um serviço, então ele tem que passar pela etapa de orçamento. Seria como se fosse a consulta. E essa etapa do orçamento, como desprende tempo e conhecimento da nossa parte, ela sim deveria ser cobrada. Às vezes, por menor que seja, se fosse um valor simbólico para honrar, né, o nosso tempo, a gente deveria sim cobrar, só que isso é na teoria. Agora eu quero te mostrar como que funciona na prática. Na prática, muitos profissionais elaboram os orçamentos de obras e por preocupação em perder o cliente, ele acaba correndo o risco de não cobrar pelo orçamento de obras a fim de que esse cliente não desista dele caso ele cobrasse. Digamos que um cliente chega para você e quer fazer um orçamento de uma casa e você fala que vai cobrar R$500, um exemplo, para fazer esse orçamento. Uma coisa justa para um orçamento trabalhoso. De cara, o cliente já pode te descartar porque terão outras pessoas que podem fazer esse mesmo orçamento sem cobrar dele. E como a gente tem essa preocupação de perder o cliente logo de cara ao cobrar por um orçamento, muitos profissionais, nós mesmos profissionais, acabamos por não cobrar os orçamentos de obras e assumindo esse risco de elaborar um orçamento super trabalhoso e depois no final o cliente acabar não fechando com a gente, fechando com o concorrente. É isso também que a gente quer passar aqui para você no treinamento. Você ter a capacidade, você ter o conhecimento e o dinamismo de elaborar orçamentos de obras cada vez mais rápido e principalmente, alinhando com a velocidade da elaboração do orçamento, orçamentos precisos, que na qual você, como a gente viu aqui na prática, provavelmente não vai cobrar pelos seus orçamentos. Eu vou te mostrar outras situações na qual você deve cobrar. Mas os orçamentos que você não for cobrar, orçamentos que vão te dar trabalho, que você ganhe a velocidade para que o seu orçamento não te tome muito tempo. E aqui também, nessa parte, entra todas aquelas estratégias de envio de proposta. Como a gente falou, o orçamento, a gente faz o orçamento com o objetivo de fechar a proposta. Então, a aplicação dessas estratégias, isso faz a gente respeitar o nosso tempo. Como a gente respeita o nosso tempo, a gente faz a aplicação de todas as estratégias com a fim de valorizar aquele orçamento que a gente fez. Às vezes tem orçamentos super trabalhosos que a gente passa ali 2, 3, 4 dias focado naquele orçamento e a gente enviar esse orçamento de qualquer maneira, a gente simplesmente está jogando, está aumentando a chance, né, de jogar esse orçamento por ralo, simplesmente por não aplicar as estratégias de fechamento. Uma situação concreta que aconteceu foi que um profissional solicitou, né, da nossa empresa um orçamento muito grande, era uma área de lazer completa, ele queria fazer um orçamento, queria mapear todos os serviços que iam ter nessa obra de reforma de um condomínio, de uma área de lazer, e ele precisava ter uma base no orçamento. Como era um orçamento muito complexo, esse orçamento ia tomar muito tempo, ia precisar de várias análises, vários estudos, a gente teve sim que cobrar por esse orçamento, para depois ele disponibilizar para outras mãos de obras poderem orçar em cima do orçamento que a gente fez. Então repare que tem situações de orçamento muito trabalhosos, orçamento que vão envolver mais tempo, mais análise, mais estudo, que você tem sim que cobrar, porque às vezes vai te tomar uma semana, 2 semanas. E para você cobrar por esse serviço, você cobrar apenas pela elaboração do seu orçamento, você pode utilizar o valor da sua hora. Aqui entra o desafio, né, Alex? Mas como é que eu calculo o valor da minha hora? Eu não sei nem por onde começar. Bom, aqui eu não vou me aprofundar muito no cálculo da hora, mas eu deixei uma aula super bacana, uma aula completa explicando exatamente como você chegar no valor da sua hora. Então, eu vou deixar mais abaixo, nos módulos mais abaixo, vou deixar a aula como você calcular o valor da sua hora. Então, se você tem interesse em descobrir quanto que vale a sua hora, para você se basear na hora de cobrar, né, por um determinado orçamento que pode te dar um trabalho a mais, assiste essa aula, ficou uma aula muito bacana, muito interativa, que vai clarear esses aspectos para vocês. Então, para a gente concluir, devemos ou não
cobrar por um orçamento de obras, cobrar por essa elaboração. Aqui eu quero trazer para você, para a gente finalizar essa parte, finalizar esse bate-papo, alguns cenários. Você tem que analisar cada cliente, cada orçamento individualmente. Cada orçamento é muito específico. Digamos que você se encontra aí cheio de clientes, com muitos serviços acontecendo ao mesmo tempo e novos orçamentos chegam para você. Só que você já está ali saturado, já está quase no seu limite que você consegue dar o suporte para esses clientes. Então, cabe a você, você consegue agora se dar o luxo de cobrar por todos esses novos orçamentos que aparecem por você. Por quê? Você já está com uma demanda satisfatória, você já está com novos clientes entrando, você não tem a necessidade de conseguir novos clientes imediatamente. Então, todos os orçamentos que chegarem até você, você pode cobrar ali um valor, às vezes até simbólico, para você ver se realmente o cliente tem interesse em fazer o orçamento com você. Só aí você filtra os orçamentos de clientes que realmente estão interessados e aqueles orçamentos curiosos, você não vai ter o trabalho à toa de fazer esse orçamento. E os clientes que toparem fazer o orçamento e pagar isso para você, então você consegue atender esse cliente, mas também vai conseguir receber pelo tempo que você vai se dedicar a esse orçamento. Agora um outro cenário, você está começando, às vezes você já acabou de atender um cliente, está sem nenhum cliente, e aparece um orçamento para você. Bom, provavelmente você está com tempo e você pode agora analisar, bom, vou cobrar por esse orçamento, eu sei que vai me dar um trabalho, mas por um outro lado, você está sem cliente nenhum. E agora você consegue ponderar e cogitar em não cobrar esse orçamento para o cliente, a fim de aumentar o êxito nos fechamentos das suas propostas. Porque como a gente sabe, infelizmente é uma cultura que está muito enraizada aqui no Brasil, das pessoas não cobrarem por orçamento de obras. Então o fato de você seguir, infelizmente, essa cultura que está enraizada de não cobrar por orçamentos, se você tiver com uma baixa demanda, você pode cogitar e não cobrar os orçamentos para facilitar o fechamento das suas propostas. Então repare, cada caso é um caso. Às vezes o mesmo orçamento, se você está com muita demanda, você vai cobrar pelo orçamento, e às vezes esse mesmo orçamento que te daria um trabalho, mas você está sem nenhum serviço, você vai elaborar esse orçamento, às vezes, sem cobrar do seu cliente. E orçamentos grandes, orçamentos que vão envolver grandes estudos, aí sim, claro que tem que ser cobrado, claro que tem que ser um serviço à parte, só a elaboração do orçamento. Então não existe regra, o que eu quero trazer aqui para você é o conhecimento, é a reflexão, para quando você estiver ali diante de um orçamento, bom, estou nessa situação e apareceu esse tipo de orçamento. Eu sei que ele vai me dar trabalho, eu sei que vai ser um orçamento rápido. Então, de acordo com cada situação, eu quero que você consiga refletir qual que é a melhor decisão que você vai tomar de acordo com o momento em que você está, de acordo com o orçamento que o cliente trouxe para você. E digamos que esse mesmo tipo de cliente, esse mesmo tipo de orçamento pode surgir para você daqui a um ano. Daqui a um ano você vai estar em outra situação. Então, uma nova análise deve ser feita. Não é porque você tomou uma decisão hoje, na situação que você está hoje, que você deve repetir essa mesma decisão. Então, para a gente concluir, o grande lance, o grande raciocínio que eu quero trazer para você, cada caso é um caso, de acordo com o que você se encontra hoje, você analisa e toma a melhor decisão aí, de acordo com o tipo de serviço, de acordo com a demanda que você tem no momento. Espero que essa aula, que esse conteúdo que eu trouxe aqui para você tenha te ajudado a clarear, a como você tomar essa decisão. É uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Então, resolvi gravar essa aula exclusiva para tentar clarear e ajudar você se deve ou não cobrar pelos orçamentos de obras. Então, assim a gente finaliza essa aula. Te vejo você aqui embaixo na próxima aula. Até lá!